Muito bem. Então vamos iniciar a nossa atividade. Vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por este momento que Ele nos proporciona, esta oportunidade que nos dá de podermos estudar um pouquinho mais dos ensinamentos que Ele nos deixou, né? Vamos então orar e meditar com Jesus. Boa noite, André. Vamos orar e meditar com Jesus por alguns minutos, né? Agradecendo a Ele por tudo que nos proporciona. Vamos lá. Muito bom, né? Momento gratificante, não é? Vamos também elevar nossos pensamentos em amor e carinho à doutora Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, né? Que está sempre junto de nós, nos auxiliando em todas as nossas dificuldades. Que eles estejam na noite de hoje junto de nós, nos trazendo conforto a todas as nossas necessidades. Que a luz divina os ilumine cada vez mais, né? Que assim seja. Muito bem. Nosso livro Fonte Viva, hoje nós vamos fazer a lição 75. E essa lição 75, ela tem o título de Administração. Então, Jesus nos traz a seguinte frase: dá conta de tua administração. Palavras de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, né? No capítulo 16, versículo 2. E Emmanuel nos traz a seguinte orientação: na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moreja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil, a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimentos é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque
chegará um momento em que o poder divino te pedirá: dá conta de tua administração. Muito bom, né? Uma lição maravilhosa, bem orientativa, né? E o que que é nos traz este título administração, né? É a forma que ele coloca de nós podermos trilhar a nossa própria vida, conduzir os nossos caminhos, né? Conduzir os nossos caminhos pelos ensinamentos espirituais, né? Cultivando nosso autoconhecimento, que a gente sempre fala, a gente sempre diz, precisa se autoconhecer, precisa fazer a oração e meditar, pratique a disciplina espiritual, crie hábitos de leitura, desenvolva qualidades, a paciência, por exemplo, a bondade, o amor. Busque pensar positivo. A gente está sempre em todos os nossos ensinamentos falando sobre isso. Ser otimista, atrair boas energias, se cercar de bons momentos, não é verdade? Cuidar de saúde, da saúde física e mental. E isso contribui para o nosso crescimento espiritual. Todas essas observações, né? Assim, nós teremos uma vida plena, alinhada com os valores do bem, que é o que a gente sempre fala em todos os nossos ensinamentos. Não é? E aí, o que, que nós podemos observar mais? Né? Desenvolver o autoconhecimento. Conecte-se consigo mesmo. Passe a se entender, fazer um autoexame das suas ações, dos seus caminhos, das suas atitudes. Né? Praticar aquilo que é muito importante, a oração e a meditação. Né? Praticar a disciplina espiritual. É através da gente estabelecer bons hábitos, né? Hábitos que nos tragam felicidade, bons momentos, né? O nosso dia a dia, né? Para que a gente possa se renovar sempre através desses valores que nós acabamos de enumerar ali em cima. Né? E assim nós estaremos organizando o nosso dia, criando bons hábitos, organizando o nosso dia. O que, que nós estamos fazendo? Exercendo a administração. Cultivar os pensamentos positivos, né? Praticar gentilezas, ser gentil, né? Não custa nada. Às vezes você dar a passagem para uma pessoa, ceder, às vezes, um lugar com uma pessoa mais com dificuldades, numa fila, num momento, né? Então, é praticando a gentileza que nós vamos exercendo o nosso caminho do bem, né? E a paciência, tolerância, né? Saber que nós temos direitos, né? Mas que o próximo também tem. E os direitos do próximo começam quando terminam os nossos. Né? Então temos que ter consciência disso tudo. Promover o bem-estar físico, cuidar bem desta matéria, desta vestimenta que nos é emprestada. Porque nós sabemos que nós estamos para progredir, para fazer o melhor que nós podemos com as nossas vidas, para que a gente cresça espiritualmente. Esse é o grande objetivo de nós administrarmos bem o nosso dia a dia. Né? Então,
esse bem-estar físico muito importante. Por quê? Você não pode estar exposto a enfermidades, a distúrbios da parte física, porque você não vai ter condições de praticar tudo o que é necessário, né? O trabalho, como diz na nossa leitura, trabalho é importantíssimo, constante, trabalho árduo, né? Nós sabemos que não é fácil. Então, veja que precisamos, outro ponto importantíssimo, pensar antes de agir, fazer a coisa consciente, né? Não fazer as coisas atribuladas, porque se for dessa forma, vai dar errado, não vai ficar bom, né? Então, pense, reflita, planeje, planeje a sua ação. É isso que nós precisamos de ter nossos hábitos salutares para a nossa edificação, para que a gente evolua, né? Então, primeiro ponto muito importante que ele nos fala também é: vire-se para Deus, converse com Ele, confie nele, permita que essas aprovações que nós passamos, que acontecem no nosso dia a dia, tudo isso que nos acontece são provações que são necessárias, né? Às vezes a gente reclama por um momento de dificuldade, um momento que não nos trouxe satisfação, mas ele é necessário para que você possa superar, para que você possa melhorar, fazer melhor, não é? Então, não. Outro ponto que ele também nos lembra, no apanhado que eu fiz, não se orgulhe. Não se orgulhe de si mesmo pelo que faz e pelo que caminha, né? Porque a verdadeira sabedoria, olha lá, a verdadeira sabedoria é reconhecer a brevidade da vida. Nossa vida, a nossa passagem é curtíssima, muito curta, né? Então nós não precisamos, nós precisamos superar e deixar de lado o orgulho e a arrogância. São sentimentos que nós trazemos lá de trás e precisamos dominar eles, né? E essa lição de nossa hoje, ela está bastante atrelada à lei do progresso. A lei do progresso que rege a nossa evolução contínua. A revolução contínua dos espíritos, né? E nos impulsiona para o aprendizado e para a perfeição. E através desse meio do progresso, nós nos elevamos intelectualmente e moralmente, nos tornando pessoas do bem, né? Tanto nós evoluímos intelectualmente e moralmente, no plano físico, na matéria, como no espírito. Nós fazemos essa progressão nos dois sentidos, né? Então, isso ocorre como? Olha lá como ocorre isso, está lá dentro da lei do progresso, através de nossas múltiplas existências. Existências e experiências que nós vamos adquirindo. Por quê? O conhecimento, a nossa inteligência, a nossa esperteza, isso não nos abandona mais, nos acompanha espiritualmente. Nós continuaremos com o conhecimento adquirido, com a inteligência que nós adquirimos, né? Então, progresso intelectual e progresso moral são momentos de inteligência e aprendizado, né? Sentimentos dos nossos
O progresso moral é a melhoria dos nossos sentimentos, aprimoramento das nossas atitudes. Né? E como que nós fazemos isso? Através da caridade, do amor e da solidariedade. Isto é o nosso progresso moral, nos tornando o quê? Homens do bem, né? Administrando bem o nosso dia a dia, saber como levar as nossas ensinamentos, o nosso conhecimento aos que são necessitados, né? Então, nós sabemos que os espíritos não são estáticos, nós não somos estáticos, nós estamos sempre em movimento. E qual a constância da nossa evolução? Procurar a perfeição. Queremos sempre fazer o melhor, queremos sempre melhorar as nossas atitudes, né? E procurar sempre fazer o bem ao próximo, que esse é um grande caminho. Por isso, nós temos o livre-arbítrio e as nossas responsabilidades, né? E essa inteligência nos acompanha através do livre-arbítrio e aumentando a nossa responsabilidade sobre os indivíduos que estão em torno de nós, no nosso convívio, trazendo mais condições, melhorando esses irmãos, né? Esse é o compromisso daquele que tem um pouco mais de conhecimento, não é verdade? Trazer esses pontos para junto de nós. E os obstáculos que nós encontramos diante da lei do progresso, né? É o orgulho, o egoísmo, que nós acabamos de falar ali atrás. Nós precisamos de tirar este sentimento dos nossos pensamentos, do nosso coração, né? E esses dois sentimentos se opõem à humildade e à caridade. Não combinam, né? Então, precisamos estar na caridade, no bem comum, porque esse progresso, essa ação nossa, nos leva para a união fraternal, a união entre todos, pelo amor, pelo carinho, né? E que a gente possa viver de uma forma mais feliz, interagindo um com os outros, não é verdade? Então, através desses caminhos, nós estamos indo para a nossa perfeição, através das sucessivas reencarnações e experiências que aprendemos, né? Aprendemos com os nossos erros. Lembre-se disso. O nosso aprendizado é através dos nossos erros, dos nossos enganos. É aonde nós vamos melhorando e vamos aproximando da perfeição, né? Então é isso. Administrar bem o nosso dia a dia, né? É o que nos fala a lição e o que nos coloca ali bem no final dela. Dá conta de tua administração, né? Então vejam que os exemplos que o Emmanuel trouxe para nós foram muito claros, né? Aquelas chamadinhas que ele colocou aqui, ó. A fortuna e a autoridade não são valores únicos que devemos dar conta hoje e amanhã. Nós responderemos pelo tudo que nós amealhamos, né, para nós, não dividimos, vamos responder por isso. Não levamos a outros, serão responsabilizados. Olha esta frase. O corpo, esta matéria que nós carregamos, é um templo sagrado. Frase
construída por Emmanuel. Saúde física, a saúde material, é um tesouro, né? Olha essa outra frase como é maravilhosa. O lar é uma dádiva do céu, né? Por nossos familiares, as pessoas que amamos, né? Todos os nossos parentes, nossa família, que nós amamos bastante, não é? O lar é uma dádiva do céu. E o amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. Então, quando nós agimos no bem, nós estamos conquistando um grande valor para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Muito bom. Então está aí o nosso estudo de hoje sobre a administração do nosso dia a dia e do nosso tempo. Como utilizar bem ele, né? Mas agora eu quero escutar vocês. Agora é a vez de vocês falarem. Boa noite. Boa noite. Eu andei lendo, né, a frase que vem no início também, procurei na Bíblia, né? Ela fala sobre a parábola do administrador desonesto, né? E aí refere-se ao uso adequado dos bens e recursos que Jesus nos proporciona, né? E aí todo o texto, né, a lição de hoje, eu entendi que tudo que Deus nos proporciona neste mundo é uma dádiva. E temos que saber administrá-la, né, da melhor maneira possível, né, e para assim evoluir no nosso melhor, né. Esses bens são confiados a nós e temos que cuidar com muito zelo, né, lembrar que os bens materiais vão ficar aqui, então nós temos que cuidar porque aqui vão ficar, e temos que cuidar do nosso espiritual, é onde a gente vai praticar o bem, o nosso amor ao próximo, para a nossa evolução espiritual, né? Para praticar o amor, o cuidar, inúmeras bênçãos, né? E às vezes a gente não consegue perceber, como o texto fala, né? A vida é uma bênção, esse corpo material que nós temos é uma bênção, e a gente às vezes não vê quantas coisas as pessoas reclamam e não percebem as bênçãos que tem, né? Em tudo, na família que tem, só reclama, não consegue olhar uma coisa boa em tudo isso. Então, nós temos que ter muita gratidão por tudo que temos aqui. E né, o que finalizou ali, o que eu anotei aqui, me lembrou muito aquilo que a gente às vezes comenta muito, o tanto que nos é dado, nos é cobrado, né? Então, a gente tem que saber administrar, porque o que Deus nos deu, lá na frente, não que ele vai nos cobrar como algo ruim, mas como a gente cuidou, como a gente administrou, porque senão a gente vai voltar para cá para reparar o que a gente não cuidou bem, o que a gente não soube administrar, para que a gente faça bem feito, né? Então, por isso estamos aqui. Atualmente, né, estamos aqui porque lá atrás não cuidamos, então estamos de novo aqui. Então, a gente tem que fazer sempre o nosso melhor para que a gente vá evoluindo e progredindo cada vez mais. Foi isso que eu entendi da lição de hoje. Isso aí, muito obrigado. Entendeu direitinho. Muito bom. Quem mais quer falar? Eu ia falar uma parte, você falou. Aí depois ia falar outra parte, a Ana falou. Mas nessa administração dá para a gente encaixar também a parábola dos talentos, que um devolveu 100%, o outro devolveu 50%, o outro escondeu com medo que o patrão ficasse bravo com ele. Dá para encaixar também a parábola das sementes, que muitas caíram no espinho, caíram nas pedras, então a gente precisa saber plantar melhor para ter uma administração melhor, né? Para ter um resultado melhor. E nessa lição de hoje, que nós temos aqui, foi tirado de Lucas 16:2, a do mordomo infiel, nós temos Deus, que é o dono da fazenda, nós temos Jesus, que é o mordomo,
e nós que demos um prejuízo até certa parte, e depois nós recebemos o perdão porque nós devolvemos parte daquilo que nos foi dado. Então, quando a gente veio para cá, de diversas encarnações, nós temos assim a possibilidade de realizar 100% dos propósitos que Deus dá para a gente aqui. A gente tem condições, mas a gente não administra bem o nosso tempo, não administra a nossa capacidade. A gente leva assim um pouco, se deu, deu, se não deu, não deu. E tem certas coisas que não é se deu, deu, não deu, não deu. A gente estava conversando até com a Cidinha agora de pouco. Às vezes a gente fica 2, 3 dias sem rezar, sem bater um papo aqui. Nós não ficamos, né? Mas tem muita gente que fica. Experimenta ficar 3 dias sem comer para ver se a fome não aperta. Então, quando a gente está puxando alguma coisa assim que a gente não sente o prejuízo na hora, a gente não administra legal. E alguma coisa que a gente não sente na hora é que nós vamos ser cobrados lá na frente. Eu sempre penso assim, vigie bastante para que você não se perca de si mesmo. Porque quando a gente menos espera, a gente está com o nosso pensamento longe, nós estamos com o pensamento em outras coisas supérfluas, em bens materiais. E como a gente não vê o resultado na hora, fala, rezei a semana inteira para que isso desse certo e não deu. Pessoal, entra na fila. Entra na fila. Está pensando que é só nós que rezamos? É aqueles que rezam mais que nós, né? Às vezes a gente não sabe esperar. Mas o Dankmar falou bastante a respeito de administrar a raiva, o ódio, o orgulho, a vaidade e um punhado de ignorância e outras coisas mais. Porque isso daí fere a gente e parece um machucadinho que a gente tem na canela e todo lugar que a gente vai, a gente bate a perna. É inacreditável. Quando a gente recebe alguma coisa de bondade, que engrandece a gente, parece assim, não é que a gente esquece, a gente acolhe e fica, que beleza, aconteceu isso comigo. Como a maldade fere muito mais do que a bondade. E às vezes a gente não sabe administrar. A gente não administra o que a gente tem dentro de casa. É difícil administrar o que tem dentro de casa. Se a gente administrasse tudo que nós temos dentro de casa, o mundo seria muito mais, vamos falar assim, perfeito do que é hoje. Mas nós temos tempo? Não temos tempo. A gente levanta cedo para fazer o café, já está pensando no almoço. Vem para almoçar, a gente já está pensando no jantar. E tem coisa assim, muito importante para nós que a gente passa por despercebido e, igual fala aqui no livro, em muitas lições, um dia nós vamos ter que prestar conta dos propósitos que o homem deixou aqui para a gente fazer e nós não fizemos. Assim seja. Muito obrigado, Gilberto. Muito bom. Bem lembrado a parábola dos talentos, que se encaixa perfeitamente mesmo, né? Tá? É um bom exemplo. Quem mais quer falar? Mas o tema é bem explicativo, né? Da administração, que o Marco colocou bem aí a parte, né, das atividades do dia a dia, como administrar, né? A Ana também colocou bem, o Gilberto também colocou bem, né? Agora sim, eu vou fazer só
pequeno comentáriozinho. Ó. Tem aqui uma frase que diz: a experiência benéfica é uma grande conquista. Acho que essa frase ela é muito importante, porque ela vem para completar, né, o que devemos nós dar conta, né, hoje e amanhã. Quais são os nossos valores, né? O que necessitamos, além do que o Dagmar comentou da bondade, né, do carinho, né, da alegria, né? E o texto ele deixa assim bem claro, né? Os valores que nós temos que administrar. O corpo é algo que nós temos que administrar, porque ele é um templo sagrado dado por Deus. Muitos nem sequer respeitam seu corpo, né? Acaba cometendo muitos excessos e acaba se cometendo de muitos desequilíbrios e muitos vícios. Depois o corpo fica enfraquecido, né, sem energia suficiente e atrapalha demasiadamente o nosso processo, né, de aprendizado, né, e principalmente de se colocar útil perante o próximo, porque vem o desânimo, vem a canseira. Então, o corpo é algo que nós temos que aprender realmente a cuidar dele, né? Diz, a saúde física é um tesouro. Sim, nós ocupamos um corpo físico, temos que cuidar dele como um tesouro muito valioso, porque é o que nós temos de mais valioso para nós. A oportunidade de trabalhar é uma bênção, e realmente é. Por isso que tem lá a lei do trabalho, e através do trabalho, que foi criado por Deus, né, com toda essa organização que aí se tem, né, no universo todo, né, realmente é uma bênção, porque você se sente útil, você prospera, certo? Você tem uma estabilidade, pode ser financeira, né, você dá uma estabilidade para sua família, você traz uma tranquilidade, você consegue levar um estudo, veja, para aquele que Deus te tutelou, né? Você não precisa se tornar um ser miserável, não precisa ser milionário, né? Porque são provas, né, que esses seres vêm para cumprir no planeta, mas, né, não precisa ser miserável, uma vida digna, uma vida confortável, né? Então, temos que administrar. A possibilidade de servir, né, é algo divino, aprender a servir. Eu lembro do exemplo do Nelson Mandela, depois que ele saiu da prisão. Aquele que o traiu foi o visitar, e na hora de servir o café, vou resumir bem rapidinho, né? Tem aquele já como presidente da África do Sul, né? Pediu para que o seu serviçal não servisse o café, que ele queria servir o café. E aí, é o prazer em servir alguém, prazer em fazer alguma coisa. E quem tem a possibilidade, né, de fazer um alimento no seu lar quando reúne uma família, né, se ela é pequena, média, grande, uma festa, um simples almoço, um simples café da manhã. Quando você assim faz, qual que é a maior alegria que você tem? É você comer ou ver os outros comerem e estando feliz. Isso te alimenta mais do que qualquer coisa. É o prazer em servir, né? Cuidar do lar, eu digo sempre que o lar é um templo sagrado, né? E aquele diz, o lar é uma dádiva do céu, realmente é uma dádiva do céu, que abriga, que une, né? Que protege, veja, né? Então, a gente vê que essas coisas, muitas vezes a gente nem sequer pensa nelas, né? E quando nós pensamos em tudo isso, valorizamos tudo isso, veja, vem bem a calhar, né, com essa frase, a experiência benéfica é uma grande conquista, porque o ser ele se transformou mediante
as suas necessidades, venceu os seus pontos mais negativos, se fortaleceu, evoluiu e conquistou muitas coisas, principalmente a sua cura e a sua libertação daquilo da qual o afligia, porque todos nós temos algo que nos aflige, todos nós temos pontos fracos, temos pontos fortes, todos nós temos defeitos e temos virtudes. Então nós temos que aprender a administrar tudo isso, para que daí a gente possa exercitar condignamente aquilo que nos comprometemos perante Deus. E depois o final do texto fica bem claro, o Dankmar explicou tudo, a hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. Veja, você se colocar como instrumento de Deus, falou do semear, como o Pedro Gilberto já comentou, entende? E das fases da vida, dos talentos preciosos que reposam em teu coração, que está adormecido, porque nós temos um grande defeito. Nós só deixamos latente dentro do nosso coração os ressentimentos, as mágoas, o ódio, da qual vive dentro de nós. Tem aquele ditado popular, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Mas, bem, não precisamos esquecer, mas também não precisamos fazer que de dentro do nosso coração a ira se predomine. Então, busquemos o que nós temos de melhor, o que está guardado dentro do nosso coração, de momentos bons e momentos de alegria na vida. Valorizemos isso também. E aquelas coisas que nos entristecem, que nos revoltam, aprendamos nós a vencer elas e a tirar ela de dentro de nós. Porque daí a gente sai desse estado de ignorância da qual nós nos encontramos e olhamos para aquele próximo de uma forma diferente, ao enfermo que precisa de auxílio, precisa de ajuda. Não tenho eu a possibilidade de conviver ou estar próximo ou visitar ou ter um sentimento de afabilidade. Não precisa. É só não deixar que o seu coração fique ferido por aquele ser ou pelaquela situação e leve você a se perder na sua trajetória. Não. Só elimine, esqueça. Não precisa paparicar ninguém, não precisa ir lá pedir perdão para ninguém, não há necessidade disso. Então, administre os seus sentimentos. Acho que o teu texto foi muito bem explicado. Entende? Então, vamos assim levar nosso pensamento ao Senhor, formando assim essa união mental da qual tanto nos fortalece. E essa egrégora da qual estamos a formar estará a propiciar benefício não apenas para nós, mas para muitos necessitados, estará ela a envolver. Porque esses sentimentos de amor e de luz são nossos. Somos filhos do Senhor, somos filhos da luz. Temos a capacidade plena de administrar esses sentimentos bons, esses pensamentos bons. Essa vontade de fazer o bem, essa vontade de dar a Deus o melhor de nós. Isso podemos fazer todos os dias em nossos lares, quando nos recolhemos a conversar com o Pai. Ali pedir por aquele ambiente, ali pedir por aqueles que nós amamos, ali pedir pelo nosso ambiente de trabalho, ali a pedir pelos nossos companheiros de trabalho, ali a pedir para aqueles que nos são afins, mas também pedir para aqueles da qual nem sequer toleramos, porque também são necessitados, são filhos de Deus igual a nós, que estão no seu contexto de prova. Então precisam do auxílio daqueles que estão
bem mais fortalecido e desperto na luz de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus nosso Pai. Sendo assim, então ladeado por esses irmãos da luz que sempre estará a vos alimentar, não vou dizer a proteger, mas a te orientar de forma positiva para que vós não caia nas armadilhas que o mundo proporcione e nem fique à mercê de dardos negativos que muitas das vezes nos são direcionados e disparados para poder nos enfraquecer. Não, nos tornemos fortes e firmes naquele caminho que Deus espera de nós. Estendemos a mão para Ele, agarramos a mão dEle e ali criemos uma grande corrente, da qual será imbatível, que é a corrente do amor, que temos nós que aprender assim, a em prática colocar o amor raciocinado, o amor correto. Não aquele amor utópico, nem aquele amor cego que muitas das vezes não sabemos nem por que amamos e nem se estamos a amar. Apenas temos atitudes instintivas e impulsivas, da qual não progridem, porque não tem as suas raízes firmadas num solo bem adubado. Então, Pai amado, iluminai a todos, envolvei a todos, protegei a todos. Alimentai a todos com os seus fluidos, com os seus medicamentos, para que sintam nesse momento esse bem-estar, da qual está a predominar nessa união mental da qual geramos. E cada um usufruindo desse bem-estar, desse momento de paz e de alegria que vós, Pai, está nos oferecendo. Então, assim, agradeçamos ao Senhor, que assim seja. Doutor Deolindo, receba o nosso carinho, a nossa gratidão pelos bons fluidos que gerou neste momento em nosso favor, nos trazendo conforto, paz, felicidade, que a luz divina esteja sobre todos nós. E assim, Pai, em agradecimento ao momento de hoje, aos ensinamentos que adquirimos com esta lição do nosso adiantamento, né? Nós vamos lhe dirigir a prece de Cáritas. Eu pediria a Dona Isolda, pode fazer, André? Dona Isolda, por favor. Então vamos levar os pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecendo sempre, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui, recebendo todos os seus fluidos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que se passa pelas provações, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, o aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, de vossa vontade, permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade profunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós o esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santa, pura e divina imagem. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada.
Muito bom. Maravilha. Uma boa noite a todos.